este dia. E eu convido o pastor Giovanni, que o pastor Giovanni vai nos apresentar, este amado irmão que vem, nem sei de onde ele está vindo, viaja tanto, Eu sei que ele é americano, mas o pastor Giovanni vai estar apresentando e nós vamos ouvir a palavra do Senhor, então, com este missionário que tem realmente trabalhado muito na obra do Senhor e que com certeza tem uma palavra de Deus para o nosso coração. Seja bem-vindo, irmão. Graça e paz, igreja. Amém. Quero apresentar Carrie Olson. Nós somos amigos há mais de 18, 19 anos. Foi meu professor de missões quando estive durante 2 anos estudando no México. E é com muita alegria. Já está 10 vezes, já veio aqui para o Brasil, 4 vezes aqui para Autônia. E numa dessas idas e vindas para Autônia, ele é diretor internacional da Bethany Fellowship, de projetos, Então ele viaja ao redor do mundo, visitando as escolas bíblicas, visitando os missionários no campo, vendo as necessidades. É o olho do presidente. E graças a Deus, irmãos, é um homem que tem muita experiência na área de missões, está há 33 anos na cidade do México. É americano de nascença, de nascimento, mas é mexicano de coração. Já é latino-americano igual nós, tem um coração maravilhoso. Espero, de alguma maneira, que vocês recebam com muita alegria, com o coração aberto, aquilo que Deus vai fazer através da vida dele. Ele vai pregar em espanhol, porque como tem um domínio já do espanhol, além de falar inglês, que é a sua língua materna, e a gente vai estar traduzindo isso com a graça de Deus. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. Muito amável, eu não falo português, irmãos. Vocês são muito amáveis, muito queridos, mas eu não falo português. E que igreja tão bonita. Que igreja tão bonita. Já, celoso eu. Eu já estou com ciúme dessa igreja. Pero antes de iniciar, eu quero apresentar a um amigo. Mas antes de eu iniciar, eu quero apresentar um amigo. E pedir, eu sei que é difícil quando uno é predicador e maestro, que passe e que hable 1 minuto. Mas eu sei que é difícil quando uma pessoa é pregadora e professora, falar apenas 1 minuto, mas quero apresentar para vocês. Bruno e eu estamos na mesma organização, Betânia. Isso, Bruno, pastor Bruno, vocês conhecem, é da casa, e o Carrie estão na mesma organização, que é a Betânia, essa missão Betânia. E vocês apoiam a Bruno e sua família desde há muitos anos com apoio financeiro. E vocês apoiam financeiramente essa família preciosa faz muitos anos. E pues ele ha sido usado por Deus no país de Senegal, África. E ele tem sido muito usado por Deus num país chamado Senegal, no norte da África. Levantou uma obra preciosa em Senegal. Levantou uma obra maravilhosa no país chamado Senegal. E agora está na Índia fazendo o mesmo. E agora está trabalhando na Índia, fazendo o mesmo. Bom dia, irmãos, graça, misericórdia e paz. É um privilégio, um prazer muito grande estar aqui, não é? Eu, na verdade, vim somente por causa do casamento do meu filho, e eu falei, não poderia deixar de passar aqui e dar uma saudação à igreja. Então, como ele falou, nós servimos 20 anos no Senegal, voltamos ao Brasil e pensávamos que iríamos descansar um pouco, e o Senhor falou, vai para a Índia e faz a mesma coisa. Então nós fomos, estamos já há 3 anos, o nosso objetivo é fortalecer os missionários, os pregadores e pastores autóctones, através da oração, da intercessão, que nós aprendemos graças ao pastor Valtenir, que nos tem ensinado a batalha espiritual e a intercessão, e também para levantamento de sustento estamos servindo churrasco de vaca que os indianos adoram. Então, muito obrigado por esses 25 anos, desde 1994, não só financeiramente, mas principalmente oração, porque o pastor Matias agora há pouco me mostrou o nosso nome, que vocês oram todos os dias. Que Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Bueno, hay otra persona que debo presentarles. Voy a pedir a mi esposa que se ponga de pie. Vou pedir que a minha esposa se coloque de pé. Ya estamos A minha cumpliendo esposa que me acompanha.
Estamos cumpliendo 37 años de casados en Já agosto. estamos fazendo 37 anos de casados. 37 no es fácil. 37 não é fácil, gente. Mis padres casi 60 años de casados. Os meus pais completaram quase 60 anos de casados. Mis abuelos casi llegaron a 73 años de Os casados. meus avós chegaram a 73 anos de casado. No de edad, de casados. De casados, gente. Así que sumando todo esto, Assim que somando tudo isso, solamente puedo decir una cosa. somente posso falar algo. Cualquiera puede comenzar bien, el chiste es terminar bien. Qualquer pode começar o casamento bem. O desafio é terminar bem o casamento. Muchas veces comenzamos bien. Ir até o fim, né? Terminar no sentido de ir até o fim da vida. Pudiera que comenzaste mal, Talvez você tenha começado mal o pero casamento, puedes terminar bien. mas podes terminar a sua vida bem, como um casado feliz. En Cristo Jesús podemos terminar bien. Em Cristo Jesus podemos terminar muito bem. No es tanto como comenzamos, Não é a importância não é apenas como quando a gente começa. aunque esto es bueno. Apesar disso ser maravilhoso, ¿Cuántos quieren terminar bien? o importante é terminarmos bem. Quantos querem Amén. terminar bem? Amén. Amém. Pues ya presenté a mi esposa, quiero presentar a mis hijos. Eu já apresentei minha esposa, agora vou apresentar os meus filhos. Tenemos 3 filhos. Temos 3 filhos. Tá ali a Una fotinha. más. Josué, Josué, que tiene una novia de México. que tem uma noiva que é mexicana. Y luego tenemos el segundo hijo, se casó con una brasileña E o meu segundo filho se casou com uma brasileira, de Belo Horizonte, de Belo Horizonte, Bruna. Bruna. Y Bruna nos dio 2 netos. E Bruna nos deu, ela e meu filho, 2 netos. Nietos que son la mitad Brasil, la mitad México. E os meus netos são metade brasileiros e metade Porque mexicanos. nuestro hijo nació en México. Porque o nosso filho nasceu no México. Y esto es el hijo menor. Esse é o meu filho menor. A pesar de que es el menor, ya es el más grande. Apesar que é uma honra ser o menor filho, né, o mais novo, ele já é maior que nós. Y tengo que confesar delante del fundador de esta iglesia Tenho que confessar diante do fundador dessa igreja que en mi familia tenemos una doctrina mala. que na nossa família nós temos uma doutrina não muito boa, má. Somos los padres del Hijo Altísimo. Nós somos pais dos filhos Altíssimo. Porque mide 2,5 metros. Porque meu filho tem 2,5 metros. Entonces, bueno, 3 hijos. Então, bom, a gente tem 3 filhos maravilhosos. Y luego, pues quiero hacer un pequeño anuncio para la noche. Também quero fazer um anúncio, porque à noite eu também vou pregar aqui. Y vamos a hablar, voy a dar unos testimonios de África y otros lados. Eu vou dar alguns testemunhos da África e de outros lugares. Y en el siguiente, por favor, Pode mudar o slide. podemos ver donde hay la necesidad en el mundo. Nós vemos ali nos pontinhos vermelhos onde há as necessidades maiores no mundo hoje. Ustedes pueden ver muchos puntos rojos. Vocês podem ver muitos pontinhos vermelhos. Es ahí donde tenemos que enviar los misioneros. É lá que nós precisamos enviar os missionários. Porque en América Latina hay muchos cristianos. Porque na América Latina já tem muitos cristãos. Hay lugares donde hay necesidad. Claro que nós sabemos que existem lugares que sim existem necessidade. Giovanni me dijo de lugares que tienen menos de 1% de cristianos. O pastor Giovanni me disse que existem lugares no Brasil com menos de 1% de cristãos. Entonces hay lugares con necesidad aquí. Sim, existem lugares como o Sertão Nordestino, aqui no Brasil, que tem sim necessidade do Sin evangelho. embargo, la gran necesidad es enviar brasileros a Asia, a África. Mas existe uma grande necessidade, pessoal, de enviarmos missionários brasileiros para a África e para a Ásia. Y hoy en la noche voy a hablar acerca de algunos testimonios, lo que Dios está haciendo. E à noite eu vou falar sobre alguns testemunhos, alguns exemplos de vidas do que Deus está fazendo nesses lugares. Y ahora ustedes pueden ver las naciones. Agora vocês podem ver as nações Las representadas. naciones no son los puntos en un mapa, no son banderas, no son países. As nações não são países no mapa, não são bandeiras apenas, são pessoas. Son gente de carne y hueso. São pessoas, gente de carne e osso.
de cada pueblo, tribu, lengua y nación. de cada tribo, língua e nação. Por eso hacemos misiones, Por isso que nós fazemos as missões. porque todavía no tenemos representación en todas las tribus, pueblos y naciones. Porque hoje em dia ainda não temos uma representação cristã em todas as tribos, línguas e nações. Pero esto es para la noche. Mas isso nós vamos falar à noite. Quisiera compartir con ustedes un mensaje que se llama La cruz en la vida de un discípulo. Eu vou falar para vocês o seguinte tema: a cruz na vida do discípulo. Estamos en el domingo de resurrección. Estamos no domingo da ressurreição. ¿Cuántos de ustedes están agradecidos que ya Dios ya no está en la tumba, sino que está resucitado? Quantos de vocês estão alegres por perceber e saber que Jesus já não está na sepultura, mas sim ressuscitou? Aleluia. Aleluya. Si Cristo no murió y no resucitó, nuestra fe está en vana. Se Cristo não morreu e ressuscitou, nossa fé é vã. Es la diferencia entre lo que es el cristianismo y todas las demás religiones en el mundo. Esta é a grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões do mundo. Podemos encontrar los huesos de Buda en algunas partes del mundo. Nós podemos encontrar os ossos de Buda espalhados em alguns lugares do mundo. En 2 semanas voy a estar en el país de Myanmar, que es Birmania. Sim, em 2 semanas eu vou estar viajando em Myanmar, que é Birmania, país da Ásia. Y voy a visitar a un templo que dicen que tiene el diente de Buda. E vou visitar um templo que dizem que tem o dente de Buda. Ya entre los musulmanes, ellos ya dicen que sus huesos están aquí por el desierto, Mahoma. Os muçulmanos já dizem que os ossos, né, as partes de Maomé já está espalhado pelo deserto. Pero no podemos encontrar los huesos y el diente de Jesucristo. Mas não podemos achar os ossos e o dente de Jesus Cristo. Porque resucitó. Porque Ele ressuscitou. Y porque resucitó tenemos acceso a una nueva vida en Cristo. E porque Ele ressuscitou, nós temos acesso a uma nova vida em Cristo Jesus. Y quisiera hablar de esto. E eu quero falar sobre esse assunto com vocês. Vamos a leer un texto, voy a pedir a Giovanni que lo lea. Vamos a leer Romanos 6, 1 al 11. Vamos abrir Romanos 6, de 1 a 12. Romanos 6, de 1 a 11. Vamos lá, abram a palavra de Deus em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, de 1 a 11. Eu vou ler. Acompanhe comigo a partir do primeiro versículo. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós o que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? E a resposta é: fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós,
pois não estáis debaixo da lei, mas sim da graça de Deus. Muy bien. Los cristianos en todo el mundo hoy están celebrando lo que es el primer aspecto de la cruz. Os cristãos hoje no mundo estão celebrando o que é o primeiro aspecto da cruz. Que es la base de nuestra fe cristiana, É a base da nossa fé cristã, que Jesús murió y resucitó. que Jesus morreu e ressuscitou. Pero muy pocas veces consideramos otros conceptos y aspectos de la cruz. Mas muitas vezes não consideramos determinados aspectos acerca da cruz. Y los otros aspectos los encontramos cuando Pablo nos enseña también en el libro de Romanos, como acabamos de leer. Mas outros aspectos nós observamos no livro de Romanos, como acabamos de ler, que Paulo ensina em Romanos. Pablo lo dice de otra forma en Gálatas 2:20, que vamos a leer. Nós vamos ler Gálatas 2:20, Paulo nos ensina de outra forma, os mesmos princípios. Ele diz em Gálatas 2:20, nós estamos projetando também: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20. Muchas veces, lamentablemente, muchos cristianos solamente están contentos con recibir lo que es el don de Dios de que murió y resucitó. Muitas vezes os cristãos têm o costume apenas de desejar, de receber, pero no tienen una identificación con Cristo. mas não têm uma vida identificada com Cristo, só querem receber, só querem a bênção, o dom. Podemos identificarnos con su muerte, pero también con su resurrección. Podemos nos identificar com a sua morte na cruz, mas também com a sua ressurreição. Esto es gran parte de la enseñanza del cristianismo. Essa é a grande parte, de muita importância, dos ensinamentos do cristianismo. Ahora, a mí me gusta decir que la gente no necesita el cristianismo. Mas às vezes eu gosto de dizer que as pessoas comuns não precisam apenas do cristianismo. Necesitan a Cristo. Eles precisam realmente de Cristo. No necesitan el cristianismo como tú y yo pensamos que debe ser la iglesia a veces. Eles não precisam do cristianismo como muitas vezes você e eu pensamos. Porque en misiones entendemos esto muy bien. Lo que funciona aquí a veces no funciona en otro lado. Porque quando adentramos nas missões, né? Quando entramos em missões, vemos que aquilo que às vezes funciona aqui, lá no campo, em outro lugar, funciona de maneira diferente. Las iglesias en el mundo no tienen la libertad como nosotros tenemos la libertad hoy en día en Umurama, Brasil. As pessoas lá fora, em alguns lugares do mundo, não têm a liberdade que nós temos aqui em Umuarama. La mayoría de las iglesias que yo visito pues son grupos celulares que están cantando las alabanzas en voz baja. A maioria dos lugares onde eu vou são pequenos grupos caseiros, células, e eles têm que cantar o louvor, a adoração em voz baixa para que não sejam descobertos nas suas aldeias. Porque si los vecinos escuchan, pues ya mandan a la policía. Porque se, por exemplo, os vizinhos escutam, já chamam a polícia e são presos. Así que da gracias a Dios por la libertad que tienen aquí en Brasil. Por isso você tem que dar glória a Deus, agradecer ao Senhor pela liberdade que você tem em Cristo Jesus aqui no Brasil. Pero muchas veces nos olvidamos de la libertad que tenemos en Cristo también. E muitas vezes a gente esquece dessa liberdade extraordinária que nós temos em Cristo também. Muchos cristianos, sino el 99.99%, Muitos cristãos, cerca de 99%, empiezan a caminar su vida con Cristo começam a caminhar a sua jornada com Cristo y descubren que en sus propias fuerzas no pueden vivir la vida cristiana. e descobrem que com suas próprias forças, esforço, não podem caminhar corretamente na vida cristã. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Por isso nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por eso aquí en esta iglesia se enseña un segundo encuentro con Cristo. Por isso nesta igreja se ensina o novo nascimento com Cristo. A veces ya es con su salvación y un primer encuentro se convierte en una conversión radical. Claro que às vezes há cristãos que no primeiro encontro, no primeiro impacto com o Evangelho, já se transformam em discípulos, em cristãos radicais, verdadeiros. Pero he descubierto que la mayoría de los cristianos ya empiezan a luchar con su vida cristiana, que en mis propias fuerzas no puedo vivirla.
E por isso que muito... Repeat again. Muchas veces la gente encuentra que no pueden vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Sim, muitas vezes as pessoas chegam a essa conclusão, nesse primeiro impacto, né? Vivem uma vida superficial e percebem que não conseguem viver a sua vida cristã com seus próprios esforços. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Por isso nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Para no desviarnos a la derecha, desviarnos a la izquierda. Para que nós não venhamos a nos desviar para a direita nem para a esquerda. Efesios dice que si estamos caminando en el Espíritu, el mundo no nos puede tocar. Efésios já diz que se nós estamos caminhando na vida no Espírito, nada nem ninguém, o inferno nem demônios podem nos tocar. Pero debemos recordar las palabras del apóstol Pablo. Mas também temos que lembrar as palavras do apóstolo Paulo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Já não sou eu quem vive, mas sim Jesus vive em mim. El cristianismo es un llamado a morir. O cristianismo, você precisa entender que é um chamado para morrermos. Es como una cebolla. Como? Es como una cebolla. É como uma cebola. Una cebolla le quita una capa que tiene abajo. Uma cebola você vai tirando as camadas até chegar embaixo. Abajo de una capa hay otra capa. Debaixo de uma capa, de uma face, né, da cebola, há outro momento, outra etapa, outra fase. El Espíritu Santo quita una capa y nos sentimos bien. Yo soy más santo, estoy caminando más con Dios. O Espírito Santo vai fazendo isso na nossa vida, ele vai tirando essas capas e cada vez vamos nos aprofundando. E às vezes a gente percebe, agora eu já sou santo, já sou bonzinho. Pero abajo de una capa hay otra capa. Só que debaixo de uma fase ou uma capa na nossa vida, existe outra capa, outro momento. Dios quiere que morimos. Deus quer que cada dia nós possamos morrer. Para que podemos avivar a lo que Él tiene para nosotros. Para que possamos morrer e receber essa vida maravilhosa que Ele tem para cada um de nós. Ahora en nuestra iglesia en México, donde Giovanni asistió unos años, agora a nossa igreja lá no México, onde o pastor Giovanni esteve conosco ali durante 2 anos. una vez estuve ilustrando esto en un mensaje. Uma vez estive ilustrando, demonstrando isso numa mensagem. Y yo tenía una mesa como esta pequeña mesa. Eu tinha uma mesa como essa mesa pequenininha. Y tenía algo escondido abajo de una sábana. E eu tinha algo escondido debaixo de uma toalha. Y luego quité la toalla. E de repente eu tirei aquela toalha. Y había abajo que nadie había visto en la iglesia antes. E de repente debaixo daquela toalha, né, de mesa, tinha algo que ninguém tinha visto antes. Era un pavo congelado. Era um Pavo. tinha Gallina grande. um pato, né, um marreco Peru. congelado. Um peru congelado. Ya aprendí la palabra. Peru congelado. Grande. Grande, grandão. Muy grande. Mi esposa se fue a Sam's Club que tenemos en los Estados Unidos y compró el más grande que pudo encontrar. Ela comprou um peruzão bem grande numa espécie de Walmart lá no México. Y mi esposa me prestó un cuchillo. E a minha esposa me emprestou uma faca. Y para ilustrar que debemos morir nosotros y avivarnos a Dios, E para ilustrar que todos nós precisamos morrer para que possamos viver para Deus, yo tomé el cuchillo y empecé a picar eu peguei a faca e comecei a fincar naquele peruzão. al Perú congelado. O peru que estava congelado. Y no dijo nada. Ele não disse nada. No glucoteó. Ele não se mexeu, No dijo pío pío. ele não disse piu-piu, No dijo socorro. não disse socorro, No dijo nada. não disse nada. ¿Por qué? Por quê? Porque está muerto. Porque estava morto. Y luego tenía un voluntario preparado. Então tinha um voluntário no meio da multidão preparado, Un actor en la congregación ator da congregação, que subió aquí. que subiu no palco comigo. Y luego tomé el cuchillo Então eu tomei aquela faca, y me acerqué el cuchillo a su costado. eu me aproximei com aquela faca da sua costela. Y él se pone un poco nervioso. E ele ficou nervosinho. Y yo dije, ¿por qué estás nervioso? E eu falei, por que você está nervoso? El pavo ya está muerto, yo estoy vivo. Ali o peru estava morto.
Ele falou, mas eu estou vivo. Ah, y he aquí la lección para nosotros. E aqui está a lição para a nossa vida. El Espíritu Santo nunca va a poner su cuchillo O Espírito Santo nunca vai colocar a sua faca en alguna parte de nuestra vida donde estamos muertos. em alguma parte da nossa vida onde já estamos mortos. Siempre lo pone donde estamos bien vivos. Ele sempre coloca essa faca, né, essa morte, aonde nós estamos bem vivos. Yo sigo vivo en muchas áreas de mi vida, Eu sigo vivo em muitas áreas da minha vida, pero Dios dice muere. mas Deus está me falando, morre. Una vez más muere. Uma vez mais, morra. Muere a lo que tú quieres, Morra dentro daquilo que você deseja, para que puedas ver lo que yo quiero. para que você possa aprender e perceber aquilo que eu quero. Y esto me lleva a una cita que quiero compartir con ustedes. E dentro disso eu quero compartilhar essa frase com vocês. Aquí está la frase del fundador de nuestra organización en Minnesota. Aqui está a frase do fundador dessa organização chamada Betânia, Missão Betânia, lá em Minnesota, nos Estados Unidos. A frase diz o seguinte: quando seus desejos, anseios e paixões morrem, você pode começar a ver os desejos, os anseios e as paixões de Deus. Nuestros deseos tienen que morir. Nossos desejos precisam morrer. Nuestras pasiones tienen que morir. Nossas paixões precisam morrer. Nuestros anhelos tienen que morir. Nossos desejos mais profundos precisam morrer. Y lo maravilloso es que cuando nosotros morimos, E o maravilhoso é que quando nós morremos, solamente se queda Cristo. somente fica Jesus, Cristo. Y esto no es una experiencia de una sola vez. Isso não é uma experiência apenas de um momento, uma vez só. Porque Jesús decía que tenemos que cargar nuestra cruz diariamente. Porque a Bíblia nos ensina e Jesus nos ensina que temos que carregar a nossa cruz diariamente. Yo confieso que estoy combinando dos mensajes con ustedes el día de hoy. Eu confesso que estou misturando duas mensagens com vocês agora pela manhã. Y ahora quiero que veamos algo sobre lo que es un discípulo. E agora eu quero que vocês aprendam com a gente, comigo, o que é ser um discípulo. ¿Cuántos discípulos hay aquí en esta mañana? Quantos discípulos tem aqui nessa manhã? Levante as suas mãos. Muy bien, discípulos de Jesucristo. Discípulos de Jesus Cristo. Un discípulo es uno que sigue a las pisadas de Jesús. Um discípulo é aquele que segue as pisadas de Jesus. Ahora es interesante que en el Nuevo Testamento hay 259 referencias que dice discípulo. É engraçado que no Novo Testamento há de 259 versículos que falam sobre a palavra discípulo, referências. ¿Sabe cuántas referencias hay que dice creyente? Sabe quantas referências bíblicas existem para a palavra crente? 4, nada más. Apenas 4. Y una de las referencias dice que el diablo es creyente. E uma das referências diz que até o diabo é crente. Ele acredita na existência de Deus. El diablo cree, O diabo crê. pero es otra cosa ser un discípulo. Só que outra coisa muito mais profunda é ser um discípulo. Y yo descubrí haciendo un estudio hace varios años E isso eu descobri fazendo um estudo faz muitos anos. que hay muchas referencias, como mencioné, 259. Descobri na palavra que existem muitas referências bíblicas sobre a palavra discípulo, como eu mencionei, 259 vezes. Leí cada uno de estos versículos, Eu li individualmente cada um desses versículos, estudiándolos, estudando profundamente y cada um deles. encontré 16 definiciones de lo que es un discípulo. Encontrei 16 definições do que é um discípulo. Así que no tenemos que ir al diccionario Assim que não precisamos ir num dicionário para ver qué es un discípulo. para saber o que é ser um discípulo. El Nuevo Testamento nos dice que es un O discípulo. Novo Testamento nos ensina o que é ser um discípulo. La primera referencia que quiero compartir con ustedes A primeira referência bíblica que quero compartilhar com vocês é essa que está sendo projetada. se encuentra en Lucas 14:27. Lucas 14, 27. A Bíblia diz: e se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Dios nos invita a tomar una cruz. Primeira referência do que é ser um discípulo é que Deus nos convida a tomar uma cruz. Estamos celebrando hoy que Jesús murió en la cruz, pero no se quedó ahí. Hoje nós estamos celebrando que Jesus morreu,
na cruz, mas ele não ficou ali. Pero cada uno de nosotros tenemos que cargar nuestra cruz también. Só que cada um de nós, individualmente, precisamos carregar a nossa cruz. Ahora, esposas, no quiero que se miren a sus esposos diciendo, ya tengo mi cruz aquí al lado. Agora eu não quero que as esposas olhem para os seus maridos e digam, Não, não. pastor, eu já tenho a minha cruz aqui do lado. Parcialmente sí. Eu sei que de vez em quando sim. Cuando recibimos a Cristo, Dios quita las piedras grandes. Quando recebemos a Cristo, Deus tira as pedras grandes. Las piedras grandes del pecado en nuestras vidas. As pedras grandes são o pecado na nossa vida. Quita la borrachera, Tira a bebedice, alcoolismo. por cierto, es muy gracioso aquí en Brasil que tienen borracherías. Por exemplo, é muito engraçado aqui no Brasil que, por exemplo, em espanhol, borracheria é bebedice, é embriaguez. Ya tengo muchas E fotos. aqui, borracharia é o lugar, né, de trocar pneus. Bueno. Ele está falando, é engraçado, né? Pero Dios quita las piedras grandes. Mas aprenda que Deus tira as pedras grandes da nossa vida. Quien engañaba y tenía muchas mujeres, ya deja esto en el pasado. Aquele que enganava e às vezes tinha muitas mulheres, isso ficou no passado. Sua Dios, vida foi transformada. Dios quita las piedras grandes, Deus tira as pedras grandes, pero quedan muchas piedras chiquitas. mas fica ainda na nossa vida pedras pequenininhas. Y cuando nosotros aprendemos a cargar nuestra cruz diariamente, E quando aprendemos a carregar a nossa cruz diariamente, ya cuando quiero decir una palabra fea a mi esposa, cuando quiero decir una palabra fea a mi quando esposa, eu quero dizer a palavra fé para minha esposa, el Espíritu Santo dice, o Espírito Santo diz, opa, cierra la boca. fecha a boca. Cuando quiero enojarme, Quando eu quero ficar irado, estoy caminando en el Espíritu, estou de repente caminhando no Espírito, el Espíritu Santo dice, o Espírito Santo diz, opa, se cale. Dios quita las grandes piedras, Deus tira as grandes pedras, pero en el proceso de la santificación quiere quitar las pequeñas también. mas dentro desse processo chamado santificação, Deus quer tirar também as pedras pequenininhas. Ahora mi esposa, los primeros 10 años en México vivimos en el desierto. Eu e a minha esposa, né, os dois viveram no deserto do México nos 10 primeiros anos. Y vivimos un lugar parecido a lo que es Altonia, aquí en E nós Paraná. vivemos num lugar parecido com Autônia aqui no Paraná. Tenemos un seminario teológico en Altonia, cerca de aquí. Talvez vocês não saibam, mas a Missão Betânia tem um seminário, o Seminário Betânia, aqui a 80 quilômetros, próximo do ladinho de Autônia. Y donde nosotros vivimos en el norte de México recibimos muchas visitas. E aonde nós vivíamos, no norte, no deserto do México, nós recebíamos muitas visitas. Porque era la mitad de la frontera con los Estados Unidos y la Ciudad de México. Porque era o caminho, era o meio caminho entre a fronteira dos Estados Unidos e a cidade do México. Recibimos 3,000 visitas al año. Recebemos cerca de 3.000 visitas ao ano. Era un ministerio, la hospitalidad. Era um ministério de hospitalidade. Sí, conocía muchos pastores y muchos líderes. Conhecia muitos pastores e muitos líderes. Muchos norteamericanos que venían de allá de los Estados Unidos para entrar a México. Muitos americanos que vinham dos Estados Unidos para entrar no país, né, no México, para a cidade do México. Misioneros. Missionários. Y un día llegó un misionero loco. E um dia chegou um missionário doidão. Yo sé que los misioneros todos somos locos, Eu sei que todos os missionários são meio loucões, pero él era muy loco. mas esse era muito doido, Porque estaba cargando una cruz de 4 metros porque esse estava carregando uma cruz de 4 metros y pidió hospedaje con nosotros. e pediu hospedagem ali conosco. Y yo dije, no hay problema, quédate el tiempo que quieres. E eu disse, não tem problema, fique o tempo que você necessitar. Pero déjeme ver la cruz que tienes. Mas deixa eu ver a cruz que você tem. Y levanté la cruz. E levantei aquela cruz. Era muy liviana. Era muito levinha. Era hecho de una madera muy liviana. Era feito de uma madeira bem levinha. Además tenía unos llantes de hule. Tenía unas llantas de hule. Assim. Llantas de... Tinha também Plástico. tinha uns pedacinhos de pneu assim plástico.
Sí, llantas para que sea más fácil mover Ah, su tinha cruz. umas rodinhas de plástico para que fosse mais fácil Sim. se mover aquela cruz. Y caminaba por la carretera E ele caminhava pela estrada com aquela cruz, que Com tinha su- rodinhas de plástico. con su cruz liviana con llantas. Com sua cruz levinha com rodinhas. Además, su esposa estuvo en un remolque trailer delante de él manejando, E a sua esposa vinha num trailer à frente dele, dirigindo, con aire acondicionado, com ar-condicionado, con un satélite diabólica, o sea, parabólica, com um satélite diabólico. Ah, não, desculpa, parabólico, para que pueda ver las noticias en inglés al final del día. para que pudessem ver as notícias em inglês no final do dia. Paró cada 2 o 3 kilómetros para tomar su limonada Parava a cada 2, 3 quilômetros para tomar a sua limonada y luego seguir cargando su cruz. e logo seguia carregando a sua cruz. Inició en Canadá, Começou lá no Canadá, pasó por todos los Estados Unidos, atravessou todos os Estados Unidos, estaba entrando a México, estava entrando no México, a lo mejor hoy en día está llegando a Tierra del Fuego. talvez esteja chegando hoje na Terra do Fogo, no sul da Argentina, ali na fronteira. Muitos anos atrás. Há muitos anos atrás. ¿Ustedes creen que él estaba cumpliendo con la palabra de Dios? Vocês acreditam que ele estava cumprindo a palavra de Deus? No, Não. no. Dios no está hablando literalmente. Deus não está falando literalmente carregar a Está cruz. hablando de una actitud que tú y yo debemos de tener. Ele está falando de uma atitude interior que eu e você precisamos ter. Si somos discípulos de Jesucristo, Se somos discípulos do Senhor Jesus, tenemos que aprender a cargar nuestra cruz precisamos aprender a carregar a nossa cruz. todos los días. Todos os dias. Morir a lo que yo quiero Morrer para aquilo que nós queremos, y, nossos desejos. y despertarme a lo que Dios quiere. E despertar, se sensibilizar para aquilo que Deus quer. La segunda referencia en la Biblia de lo que es un discípulo A segunda referência do que a Bíblia diz do que é ser um discípulo se encuentra en Lucas se 14:33. encontra em Lucas 14:33. A Bíblia diz: da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. Ou seja, em segundo lugar, o que é um discípulo? É alguém que renuncia a todos os seus bens. Un discípulo es alguien que entrega todas sus posesiones a Dios. Um discípulo é aquele que entrega todas as suas posses, todos os seus bens materiais a Deus. Ahora, después de esta reunión, no quiero que se corran a los bancos, Eu não quero, por favor, depois dessa reunião, que vocês corram aos bancos que no vayan abajo de tu cama a sacar el dinero que tienes escondido ahí, e também não vá lá debaixo da tua cama tirar o dinheiro que você tem escondido lá y que debaixo llegue da aquí a cama, la iglesia rápido para depositar acá, e que tragam correndo para depositar aqui. Não é isso que eu estou falando. aunque sería bueno. Seria bom, mas não é isso. Dios no está hablando literalmente. Deus não está falando literalmente. Otra vez está hablando de una actitud de corazón Outra vez, Deus está falando de uma atitude interior no seu coração, que tú y yo debemos de tener si somos discípulos de Jesucristo. que eu e você precisamos ter se somos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Nosotros venimos de una organización que se llama Betania. Nós fazemos parte de uma organização que se chama Betânia. Se inició hace 75 años. Ela se iniciou faz 75 anos atrás. Mandaron uno de los primeros misioneros aquí a Altonia hace 55 años. Mandaram alguns missionários americanos aqui para Autônia faz 55 anos. Fazem 55 anos. Pero fue interesante como nuestra organización inició. Mas é interessante como essa organização se iniciou. 5 parejas. 5 casais En un estudio bíblico que num estudo bíblico nació una pequeña iglesia. nasceu ali uma pequena igreja. Un día estaban leyendo juntos el libro de los Hechos Um dia estavam lendo junto o livro de Atos. y encontraron que los primeros cristianos del primer siglo Encontraram que os primeiros cristãos do primeiro século, a igreja primitiva, entregaron todo lo que tenían. entregaram tudo aquilo que tinham. Ellos sintieron que esto era de parte de Dios E para eles ellos. sentiram nos seus corações que isso era a palavra de Deus para suas vidas. Tenían el mismo sentir. Eles tinham o mesmo sentimento.
vendieron sus casas, venderam suas casas, quitaron el dinero del banco, tiraram o dinheiro do banco, compraron una casa compraram uma casa para vivir juntos. para viverem juntos. 5 familias, 5 famílias, niños pequeños, crianças pequenas. pero no era nada más para vivir juntos por vivir juntos. Não era apenas para viver junto por viver junto. La meta era enviar 100 misioneros. A meta, o objetivo deles era enviar 100 missionários para o campo. Imagínate una iglesia de 10 personas, Imagina isso, uma igreja de 10 pessoas, 5 parejas, 5 casais, niños chiquitos filhos pequenininhos, que juntaron todos sus bienes que juntaram todos os seus bens materiais con la visión de enviar a 100 misioneros. com a visão de enviar 100 missionários. Y ahora miles y miles han partido por muchas partes del mundo. E hoje, milhares e milhares têm partido por vários lugares do mundo. Yo doy gracias a Dios que mi trabajo no me permite estar con norteamericanos, estoy con nacionales. Uma das coisas legais do meu trabalho é que eu não fico só com americanos, pelo contrário, eu gasto mais do meu tempo com os nacionais, com aqueles que fazem parte dos países onde eu visito. No quiero estar con los gringos. Eu não quero estar com os gringos. Ya me arrepentí de ser gringo. Já me arrependi de ser gringo. El amor de Dios es tan grande que ama a los gringos. O amor de Deus é tão grande que Ele ama os gringos. Pero Dios me permite trabajar con gente en la India. Mas Deus me permitiu trabalhar com pessoas maravilhosas na Índia. En 2 semanas en Birmania. E depois, 2 semanas depois, em Birmania, Mianmar. Y luego mi esposa y yo vamos a Rusia y China. E depois, logo depois, eu e a minha esposa vamos estar na Rússia e na China. Y luego estoy en Nigeria y Ghana. E depois, Nigéria, Gana. Suena bonito viajar, ¿verdad? Isso se escuta, né? Dá a impressão que é muito bonito viajar. ¿Cuántos quieren viajar mucho? Quantos querem viajar muito? Arrepiéntanse. Vocês se arrependem. Não é A veces me levanto en la mañana con los ojos cerrados Às vezes eu me acordo de manhã com os olhos fechados y no recuerdo dónde estoy. e não me lembro aonde eu estou. Mi esposa no está. Minha esposa às vezes não está comigo. Gracias a Dios que me acompaña de vez en cuando. Graças a Deus que a minha esposa tem a oportunidade de me acompanhar de vez em quando. Pero trabajo con muchos nacionales Mas eu trabalho com muitos nacionais, ou seja, povos daquele país, que están levantando la iglesia por primera vez. que estão levantando pequenas igrejas pela primeira vez. No quiero ir donde hay muchas iglesias. Eu não quero ir onde há muitas igrejas. Yo quiero ir donde no está la iglesia. Eu quero ir aonde a igreja não está. Nuestra organización se ha transformado en los últimos 4 o 5 años. A nossa organização tem se transformado nos últimos 4 ou 5 anos, Porque tenemos una visión renovada. porque temos uma visão renovada. Si tú preguntas a los 340 alumnos estudiando para ser misioneros, Se você pergunta para os 340 alunos que estão estudando hoje para ser missionários em Minnesota, en los Estados Unidos, nos Estados Unidos conosco, y se sube aquí se você sobe aqui na frente, en una capela em uma capela, num auditório, con todos esos alumnos com todos esses 340 alunos, y les preguntan cuál es nuestra visión, e você pergunta qual é a nossa visão, todos van a gritar al mismo tiempo todos vão gritar ao mesmo tempo, porque tienen memorizado. porque já tem memorizado. Llevar la iglesia donde no está Levar a igreja onde a igreja não está y ayudar a otros a hacer lo mismo. e ajudar a outros a fazerem o mesmo. Con la pasión del apóstol Pablo Com a paixão do apóstolo Paulo, de no poner fundamento ajeno. de não colocar fundamento alheio. No vamos a avanzar en la gran comisión Não vamos avançar na grande comissão si seguimos levantando una iglesia al otro lado de la calle donde hay otra iglesia. se a gente continua levantando igrejas uma do lado da outra na mesma rua. Pero se requiere una entrega total para hacerlo. Mas sim, é claro, necessita uma entrega total para fazer isso. Muchas veces estoy durmiendo en las casas de amigos nacionales. Às vezes eu estou dormindo na casa dos amigos nacionais. Cuando estoy en la India viajando con nacionales, Quando eu estou, por exemplo, na Índia viajando com os nacionais, os próprios indianos, no hay cubiertos para comer. não há? No hay cubiertos para comer. Não há, por exemplo, Tenedores. talheres para comer. Hay que usar la mano. Tem que ser na mão. Y se usa esta mano E
E se usa essa mão, a direita, porque esa mano es para otra cosa. porque essa mão é outra coisa. Si no sabe para qué es la otra mano, Se você não sabe para que serve a mão esquerda, pregunta a Bruno después. pergunta ao Bruno depois. Tiene que ver con el baño. Tem a ver com tomar banho. Não digo com mais. banheiro. Ir ao banheiro, gente. Imagina. Un discípulo es uno que carga su cruz. Um discípulo que carrega a sua cruz. Un discípulo es uno que renuncia a todos sus bienes. Um discípulo é aquele que renuncia a todos os seus Y bens. número 3, Número 3, o que é ser um discípulo? É alguém que se preocupa com as necessidades dos outros e as atende. Mateus 10, 42. Se alguém der um copo de água fria, que seja o menor dos meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. ahora aquí tengo agua. Agora aqui eu tenho água. Jesús está hablando acerca de dar estos vasos de agua a un pequeñito. Jesus está falando sobre dar um copo de água a um desses pequenininhos. Pero tampoco está hablando literalmente. Mas também não está falando literalmente. Está hablando otra vez de una disposición que tú y yo tenemos que tener. Está falando sim de uma disposição, né, um ímpeto interior que eu e você precisamos ter. Si somos sus discípulos. Se somos realmente seus discípulos. Y un discípulo es uno que se preocupa por otros. Um discípulo de Jesus é alguém que se preocupa com as necessidades de outros. Pero no solamente una preocupación, E não apenas uma preocupação, sino atender las preocupaciones. mas também atender às necessidades dos outros. Nuestra iglesia a lo largo de los años Nossa igreja, com o passar dos anos, ha dado millones y millones de dólares. tem dado milhões e milhões de dólares. A mí no me gusta visitar a mi iglesia para buscar apoyo financiero como misionero, Para mim, por exemplo, eu não tenho prazer de ir na minha igreja lá para buscar apoio financeiro, porque yo conozco a los miembros de mi iglesia porque eu conheço os membros da minha igreja. y veo una familia, E vem uma família, están apoyando a 10 misioneros. uma família às vezes está apoiando 10 missionários no Conozco a campo. otro que está apoyando 3 o 4. E às vezes outra família está apoiando 3 ou 4 famílias de missionários. Conozco personas como mi suegra que ella daba el 90% y vivía con el 10%. Por exemplo, a minha sogra, que é dessa igreja, ela vivia com 10% do seu salário, 90% ela investia em missões. Entonces yo llego a mi iglesia y ¿dónde voy a levantar más apoyo? E, por exemplo, eu chego na minha igreja, como é que eu vou levantar mais apoio se todos estão engajados em Todos missões? están saturados. Todos estão plenamente engajados. Pero yo enseño a los mexicanos y los brasileros, E eu ensino os mexicanos e também os brasileiros, hay que despertar una visión misionera en sus iglesias. temos que despertar com uma visão missionária dentro das igrejas. Porque muchos nada más están ni siquiera diezmando a veces. Porque muitos, por exemplo, no Brasil, no México, sequer dizimam na sua igreja. Si no estamos dando el diezmo, Se, por exemplo, não estamos dando o dízimo, estamos lejos para involucrarnos en las misiones. estamos muito distantes de nos envolvermos ainda mais com missões. Si Dios tiene nuestro corazón, Se Deus tem o nosso coração, va a tener control de esto. também vai ter o controle da nossa carteira. Tenemos un amigo en México, Temos um amigo em México, un misionero, amigo no México, un misionero usado por Dios. um missionário usado por Deus. 70 años en México. 70 anos de México. Ha puesto 6,000 techos en 6,000 iglesias. Ele já tem construído mais de 6.000 igrejas no México. Él pone los techos. Ele come, Él ele compra. coloca os tetos, o telhado nas igrejas. Si una iglesia levanta los muros, Se uma igreja, por exemplo, começa a levantar os muros, él paga para el techo. ele paga para que seja feita a cobertura, o teto da igreja. Tiene 95 años, Tem 95 anos de idade, 70 años en México. 70 anos de México. Y cuando él pide una ofrenda, E quando ele pede uma oferta, él dice, todo el mundo párense, todo mundo para aí, para que puedan agarrar más fácilmente lo que tiene aquí. para que possam agarrar mais facilmente o que vocês têm no bolso. Dios lo usa mucho en las finanzas. Deus o usa poderosamente na área financeira. En la vida de un discípulo, Na vida de um discípulo, casi es la última cosa que toca. quase é a última coisa que acaba sendo tocado. Si Dios tiene control de su cartera, Se Deus tem o controle do seu dinheiro, das suas finanças, da sua carteira, normalmente las demás áreas en su vida están en control. normalmente as outras áreas da sua vida já estão sob o controle dele. Ahí está un pequeño reto.
Aí está um pequeno desafio de ser un discípulo de Jesucristo. de ser um discípulo de Jesus Cristo. Rápidamente, otro señal de un discípulo. Rapidamente, o outro sinal de um discípulo de Jesus. Punto número 4, Ponto número 4. Mateo É alguém 8, que 22. segue a Jesus sem pretexto, sem desculpas. Mateus 8, 22, Jesus respondeu: siga-me agora, deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Ahora que tenemos a Jesús aquí con uno que quiso ser discípulo, pero realmente no fue. Aqui nesse episódio nós temos um que queria ser discípulo, mas realmente não foi discípulo, Porque dio un pretexto. porque deu um pretexto, uma desculpa. Él decía, ay, déjame enterrar a un familiar que murió. Ele falava para Jesus: Jesus, deixa eu primeiro enterrar o meu familiar que morreu. Dios no está hablando literalmente tampoco aquí. Deus também não está falando literalmente aqui. sobre Otra essa- vez está hablando de una disposición de corazón. Outra vez está falando de uma disposição interior no coração. Y no debemos dar pretextos E não devemos dar desculpas, pretextos para servirle a Dios. para servir a Deus. Jeremías decía, yo soy demasiado pequeño. Jeremias dizia: eu sou pequenininho. Otros dijeron, yo soy demasiado grande. Outros disseram: eu sou muito grande. Muchas veces ponemos pretextos. Muitas vezes damos desculpas para Deus. Algunos en las finanzas dicen, cuando yo soy multimillonario, yo voy a apoyar a la iglesia y misiones. Muitos dizem assim: quando eu for milionário, muito rico, aí sim eu vou apoiar as missões, o trabalho na igreja. Si no das con lo poco que tienes ahora, Se você não é fiel e não dá com o pouco que você tem agora, no va a dar poco o mucho cuando tienes mucho. você não vai dar muito quando você por acaso tiver muito. No debemos dar pretextos Não temos que dar desculpa, pretexto, si somos discípulos de Jesucristo. se somos discípulos do Senhor Jesus. Y el último punto, O último ponto que eu quero compartilhar com vocês, hay muchos más puntos, há muitos pontos, como eu falei, pero en Mateo 8:22 mas Mateus, o Evangelho segundo Mateus 8, 22, olha o que diz a Bíblia. encontramos probablemente la mejor definición de un discípulo en la Biblia. Encontramos talvez a melhor definição do que é ser um discípulo na Bíblia. Mateo 8:22. Mateus 8, 22, dê uma olhada aí na palavra. A Bíblia diz: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. En español dice alguien que aborrece a su papá y mamá. Em espanhol diz alguém que aborrece ou deixa de lado Una o seu pai e a sua mãe. Una palabra fuerte. É uma palavra forte, é como que se, só para vocês entenderem, é como se alguém que incomoda o pai e a mãe no sentido de que eles ficam bravos com você. Ahora la gente joven aquí no quiero que regresen a casa y que digan a sus padres, yo te aborrezco papá, te aborrezco eu não quero mamá. que os jovens da igreja cheguem na sua casa e falem para os seus pais: olha, eu estou bravo com vocês, ou que vocês fiquem comigo. Nada disso. No, Dios no está hablando Rebeldia. literalmente. Não está falando literalmente disso. Otra vez está hablando de su corazón. Está falando de uma atitude de coração. Y quiero contarles una historia de la India. Eu quero contar uma história da Índia para vocês. Ahí tenemos el misionero de la India aquí. Aqui temos um missionário que está trabalhando na Índia. Les voy a contar una fábula de la India. Vou contar uma lenda, uma fábula, uma história da Índia. Es una historia que tiene miles de años. É uma história que tem mais de milhares de anos. Había una ciudad en la India hace 1500 años. Existia uma cidade na Índia há cerca de 1500 anos atrás. Y era una ciudad con una sola puerta para entrar y para salir. Essa cidade tinha apenas uma porta para entrar e sair. Era una ciudad amurallada con una pared muy grande alrededor, Era uma cidade toda cheia de muralhas ao redor pero con una sola puerta. e apenas uma entrada. Y había un hombre pobre, E existia um homem pobre, uno de los más pobres de la ciudad. um homem que era um dos mais pobres daquela cidade. Y a pesar de que era pobre, no era tonto. Apesar de ser pobre naquela cidade, ele não era tolo, ele Era inteligente. não era burro, ele era inteligente, Era sabe? inteligente. And this was the entrance to the city right here. We'll just pretend. Y él decía, me quedo aquí a la entrada de la ciudad. Ele falou: eu vou ficar aqui na entrada da cidade. Y cada persona que entra y cada persona que sale Cada pessoa que entra ou sai da cidade me va a ver a mí.
vai me ver y va a tener compasión e vai ter compaixão de y me mim va a dar algo. e vai me dar algo. Era muy inteligente. Ele era inteligente, Sim. apesar de não ser rico, pobre, era pobre. Pero en su cultura Mas na sua cultura, no usaban monedas, eles não usavam moedas na época. sino que la gente colectaba arroz. As pessoas não usavam moedas, elas trocavam as mercadorias com arroz. Y para dar a una persona que pedía limosna, E para dar para uma pessoa que pedia esmola, le daba un poquito de arroz. cada pessoa dava um pouquinho de arroz. Y la persona, nuestro hombre pobre, siempre guardaba en el bolsillo de su túnica. E aquele homem, pobrezinho, mas que estava ali na porta da cidade, pegava aquela porção de arroz e guardava no seu bolso, Al final del día, da sua túnica. al final del día, él No final do dia, puso todo el arroz dentro de agua hirviendo ele colocava todo aquele arroz dentro de uma água fervendo, para que pudiera cenar arroz y sobrevivir un día más. para que pudesse jantar o arroz ali com água fervendo, né? Fizesse um caldinho ali de arroz e pudesse sobreviver um dia mais. Pero el hombre pobre tenía una mala costumbre. Mas El hombre pobre tenía mas una o mala homem costumbre. pobre tinha um costume errado, mal. Tenía su mano en su túnica y jugaba con el arroz. Ele colocava sua mão dentro da sua túnica e ficava brincando com arroz. Y siempre formó como una bola de arroz mugrosa. E colocava a mão e formava como que uma bola de arroz na mão, Sucia, suja, mugrosa. muito grossa, com a Feia. mão suja, feia. Porque jugaba con el arroz. Porque ficava assim brincando, Con mexendo no manos arroz, sucias. com as mãos sujas. Y era como un béisbol de arroz. E era como uma bola de beisebol de arroz. Pero al final del día, pues en el agua se limpió Mas no final do dia ele colocava aquele arroz na água e se limpava. y lo comió. E comia aquilo. Muy bien. Un día escuchó que el rey de la nación iba a llegar a su ciudad. Um dia ele escutou que o rei daquela nação ia chegar à sua cidade. Y él decía, cuando el rey viene, yo me quedo aquí a la entrada de la ciudad. E aí ele pensou, eu vou ficar aqui na porta da cidade quando o rei chegar. Y cuando el rey viene, pues voy a tener preparado mi discurso. Quando o rei chegar, eu vou preparar o meu discurso diante dele. Voy a pedirle una casa. Eu vou pedir pro rei uma casa, Voy a pedirle dinero, vou pedir dinheiro, oro, ouro, porque solamente no tenían monedas. porque não tinha moedas naquele lugar. Y llega el día en que el rey está llegando a la ciudad. E de repente, aquele dia, chega o dia em que o rei está chegando naquela cidade, naquele El lugar. hombre pobre escucha a los músicos en la distancia anunciando la llegada del rey. E o homem pobre escuta os músicos anunciando a chegada daquele rei. Se asoma por la puerta y ve un elefante grande. E ele se inclina na beira da porta e vê um elefante grande El vindo. elefante está llegando con el rey. E o elefante está chegando com o rei. El rey se baja del elefante, O rei se abaixa, né? Desce do elefante. entra a la ciudad Entra na cidade. y la primera persona que ve es el hombre pobre. E a primeira pessoa que ele vê é aquele homem pobre. El hombre pobre en ese momento está nervioso, O homem pobre naquele momento está nervoso. está en la presencia del rey. Ele está na presença do rei. Se olvidó su discurso, E sumiu o seu discurso. no pudo decir nada, Ele não conseguiu falar nada diante se do quedó rei. mudo, Ficou mudo, calado. pero no tenía que decir nada, Mas não precisava dizer nada. porque el rey dirigió unas palabras a él. Porque o rei falou algumas palavras para ele. El rey decía al hombre pobre, O rei disse ao homem pobre: ¿qué me vas a dar? O que você vai me dar? Y el hombre pobre está pensando, E o homem pobre ficou pensando naquilo. ¿qué voy a darte? O que eu vou te dar? Tú eres el rey de toda la nación, Tu és o rei de toda a tú nação. eres el rey de todo. Tu és o rei de tudo. Y el rey una vez más le dice, ¿qué me vas a dar? E o rei disse novamente: O que você vai me dar? Y en este momento el hombre pobre ya lo único que tiene es una bola sucia de arroz. E de novo aquele homem pobre, o único que ele tinha no seu bolso era uma bola suja de arroz. Pero está apenado. Mas ele está envergonhado. No quiere mostrar la bola fea, sucia al rey. Não quer mostrar aquela bola feia, suja ao rei. Pero encuentra 3 granitos blancos Mas de repente, olhando para aquela bola, ele encontra 3 grãozinhos brancos. y toma los
3 pedazos toma os 3 pedaços y brancos deposítalos en la mano del rey. e deposita na mão do rei. El rey cierra su mano O rei fecha sua mão y luego regresa e, al hombre pobre, e logo em seguida devolve al hombre pobre, ao homem pobre y desaparece. e desaparece. Ah, bonita historia, ¿no? Oh, que história bonita. Pero es la mitad de la historia, Mas essa é a metade da história. porque se quedó ahí pensando, Porque ele ficou ali pensando, el hombre pobre, o homem pobre. ¿qué fue eso? O que foi isso? Un encuentro con el rey. Um encontro com o rei. Y yo ni siquiera tenía de tiempo para pedirle una casa. E eu não tive nem tempo para pedir a ele uma casa. Tenía mi discurso Eu preparado. tinha o meu discurso preparado. Y luego me pide, ¿qué me vas a dar? E logo em seguida ele me pede o que tu tem para me dar. Y me da estos 3 pedazos de E arroz. só me dá esses 3 pedaços de arroz. Estos 3 pedazos de arroz Esses 3 pedaços de arroz se convirtieron en oro puro. se converteram em ouro puro. El rey los tocó O rei tocou aqueles 3 pedacinhos y de se arroz convirtieron en oro. e se converteram em ouro. Y ahora ustedes son muy inteligentes, Vocês são muito inteligentes, como el hombre pobre, como o homem pobre. que estuvo ahí pensando Eu estive assim pensando y pensando e pensando y pensando un poco más. e pensando um pouquinho Y mais. se enoja con sí mismo. E às vezes você fica pensando Y consigo ustedes mesmo saben por qué. e não sabe o porquê. Porque él pensó, ¿por qué no di toda la bola de arroz al rey? Você ficou pensando, por que eu não dei toda aquela bola de arroz para o rei? Y he aquí la lección de nuestra historia. E é aqui a grande lição da nossa história. Así tratamos a Dios. Assim tratamos a Deus. É assim que Solo nós tratamos. queremos darle lo puro, lo bonito, lo limpio. Só queremos dar o puro, pouquinho e aquilo que é bonito. Pero Dios quiere lo sucio. Mas Deus quer até o sujo, tudo que temos. Dios quiere lo mugroso, lo feo Deus quer aquilo que é grosso, aquilo que é feio de nuestras vidas. das nossas vidas. Y solamente Él puede convertir lo feo en oro. E só Ele pode transformar o que é feio em ouro. Solamente Él puede convertir lo sucio en oro. Só Ele pode transformar aquilo que é sujo em ouro. Pero Él tiene que estar en primer lugar. Mas Ele precisa estar em primeiro lugar nas Un nossas discípulo es alguien que tiene a Dios en primer lugar. vidas. Discípulo de Jesus é alguém que tem Deus em primeiro lugar na sua vida. Ni siquiera tu esposa, tu esposo. Nem sequer o teu esposo ou a tua esposa. No tu casa, no tu dinero, Não é tua casa ou dinheiro. no tus hijos, Nem teus filhos. tus padres. Nem teus pais. Él está en primer lugar. Ele precisa estar em primeiro lugar na tua vida. Cuando nosotros morimos Quando nós morremos, a lo que nosotros queremos, aquilo que nós queremos, vemos mucho más claramente lo que Dios quiere. vemos muito mais claramente aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Un discípulo es uno que aplica la cruz a su vida. Discípulo é alguém que aplica a cruz de Cristo sobre a sua vida. Celebramos su resurrección el día de hoy Celebramos a sua ressurreição no dia de hoje, con miles y millones de hermanos en el mundo, com milhões e milhões de irmãos no mundo. pero no se olvida Mas não se esqueça que Dios exige que carguemos nuestra cruz que también Deus também exige que eu e você carreguemos a nossa cruz diariamente. y que nos convertimos en discípulos de Él. E que verdadeiramente nos tornemos discípulos de Jesus Cristo. Temo que hay muchos creyentes en el mundo, Eu temo que existem muitos tipos de crente no mundo, pero Dios quiere que seamos discípulos. mas Deus quer que não sejamos apenas crentes, mas sim discípulos do Senhor Jesus. Que Dios los bendiga. Que Deus os abençoe. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, vamos orar. Me pediu para encerrar esse momento. Quantos foram abençoados aqui? Glória a Deus. Quantos vão ser discípulos do Senhor Jesus? Então, feche os seus olhos, dê a mão por mão que está do seu lado. Vamos fechar aqui o corredor. Vamos orar juntos diante do Senhor. Pedimos essa graça de Deus para que possamos ser verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus. Feche os seus olhos, querido. Começa a falar com Deus. Talvez o Espírito Santo te trouxe à memória fatos, áreas da sua vida que estão sujas, áreas da sua vida que precisam ser consertadas, que precisam ser entregues na mão do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E esse é Jesus de Nazaré, que quer pegar a tua sujeira e transformá-la em ouro,
em santidade, em honra, em dignidade, aquilo que você perdeu, aquilo que você está com dificuldade de entregar, querido, entrega para Ele. A sua luta, o seu problema, aquele pecado que você não dá conta, aquela situação mal resolvida, o dízimo retido, a oferta que não se entrega, o coração que está cheio de avareza, querido, desprenda o seu coração agora diante do Senhor, abra o teu coração para Ele. O Rei dos Reis está passando aqui nesse lugar, e Ele quer transformar a sua sujeira em ouro, aquilo, talvez o pouco que você tem, em muito para a glória de Deus. Esse é o Deus maravilhoso que nós servimos. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença gloriosa. Obrigado pela vida do Teu servo, da sua esposa, pelo seu desprendimento no trabalho missionário. Pai, levanta homens e mulheres de Deus nesse lugar, evangelistas, missionários, mais do que isso, ó Deus, discípulos do Senhor Jesus, que possamos carregar as nossas cruzes diariamente, Pai. Cada um carregue a sua cruz diante de Deus, que haja esse desprendimento interior, essa atitude interior no nosso coração, de nos entregarmos a Ti, de fazermos a Tua vontade, de obedecermos a Tua voz e alcançarmos os perdidos para o Senhor Jesus. Ó Deus, nós Te pedimos essa graça, Senhor. Sê conosco, nos abençoa. Obrigado porque fazemos parte de uma igreja missionária, com visão missionária, uma igreja, ó Deus, que pensa nas nações, Senhor. Que cada um de nós possamos aprender com esse testemunho da igreja lá em Betânia, Senhor, lá em Minnesota, ó Deus, famílias desprendidas, famílias que têm o coração na vida missionária, nos povos não alcançados. Senhor, faz isso, nós Te pedimos, levanta discípulos do Senhor Jesus nesse lugar, para o louvor e glória do Teu nome. Senhor, conserta tudo aquilo que está de errado na nossa vida, tira toda a sujeira, todo equívoco, todo engano, toda mentira do inimigo, toda obra de Satanás vai caindo por terra, todo embaraço, tudo aquilo que impede o fluir de Deus na nossa vida.